Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao INSS. Mais um boletim informativo na tarde de hoje. Olha só, trago para vocês notícia quente, trago novas informações, trago notícia boa. Finalmente, decisão favorável para o aposentado, para o idoso. Tenho notícia maravilhosa que vocês irão comemorar aqui junto comigo hoje. Também, na verdade, são duas notícias boas hoje. Duas notícias muito boas para você aposentado e pensionista, para você pessoa idosa. Então presta atenção e fica comigo até o final do vídeo. No total serão 5 notícias aqui hoje. Vou trazer um alerta importante do próprio INSS. Vou trazer comunicado. Vou trazer aqui informação também sobre um direito de vocês. Modificação de direito, né? Coisas estão para mudar. E você aposentado e pensionista tem que saber, você tem que conhecer essas mudanças, o que está sendo previsto, tudo bem? Então, pessoal, eu vou trazer aqui comunicados que são extremamente importantes, que todos os beneficiários da Previdência Social deveriam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Por isso que eu sempre reforço a importância de você compartilhar, de deixar o like, de se inscrever no canal. Aqui embaixo do vídeo tem o botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou e estará inscrito, deixa o gostei, compartilha o vídeo, porque o Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social do país. Todo dia eu trago boletim informativo para vocês. Todo dia eu trago novas informações sobre os direitos que vocês podem ter e que muitas vezes a grande mídia não te mostra. Mas aqui você fica sabendo. E hoje vocês vão receber um comunicado, uma decisão maravilhosa que saiu a favor de vocês, da nossa luta, da nossa causa. E eu estou feliz demais por compartilhar aqui hoje esse boletim. Então, muito obrigada pela audiência e companhia. Bem-vindos a mais um boletim da tarde aqui no Alô INSS, o canal amigo, parceiro do aposentado e pensionista. Bora lá para as informações? Começando com a primeira notícia aqui hoje, pessoal. Olha só que informação importante. E isso vai servir de alerta em relação ao futuro das aposentadorias. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, incluiu o INSS na lista de alto risco administrativo. Dados confirmam um descaso do atual governo com atendimento, enquanto a fila para acesso à aposentadoria e benefícios segue crescendo. Ainda mais agora, com a longevidade, né, pessoal? Ela ampliando, ela acontecendo, ela se fortalecendo. Então a tendência vai ser cada vez mais as pessoas se aposentarem. Só que o governo tem que criar um plano para isso, para a Previdência sobreviver. E reformas serão necessárias. Só que a gente tem que ficar de olho para não perder direitos existentes, para não perder aquele direito de transição. É igual o caso da revisão da vida toda, que vai ser julgado agora dia 30 de novo. Né? O que aconteceu? Vamos ter que mudar aqui a Previdência, senão ela vai quebrar. O que a gente faz? Vamos tirar o direito deles. Agora, tudo que eles contribuíram de 94, antes de 94, não entra. Só de 94 para cá. Olha que absurdo. Fez muita gente, pagou mais de 20 anos errado. Milhões de aposentados. Então, isso pode acontecer com você também. Então, por isso é importante ficar atento. E a gestão do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, foi inclusa na lista de alto risco de administração federal pelo Tribunal de Contas da União, que é o TCU, um levantamento que reúne alertas sobre desperdício de dinheiro público, má gestão e possibilidades de fraudes em órgãos administrados pela União. E segundo informações do Gabinete de Transição do futuro governo Lula, a fila da perícia médica era de aproximadamente 3,655 milhões de procedimentos em agosto de 2020, antes da retomada dos atendimentos presenciais e do fim da onda mais aguda da pandemia. E pelos cálculos dos técnicos, seriam necessários aproximadamente 2 anos e 8 meses para liquidar a fila atual, adicionada à demanda mensal de futuros requerimentos. Quanto aos requerimentos que dependem de uma avaliação social, a fila chegava a 788 mil procedimentos e o tempo estimado para zerar a fila é de 2 anos e 10 meses. Então, o tempo de espera também ultrapassa os prazos estabelecidos em lei, que estabelece 45 dias, o prazo máximo, né, para o primeiro pagamento. Em 2020, os benefícios do Regime Geral de Previdência Social sem relação com incapacidade levaram mais de 100 dias para serem concedidos, enquanto a liberação do benefício de prestação continuada, que é o BPC,
ultrapassava 200 dias, tá? E 46% menos funcionários do INSS. O quadro está reduzido quase pela metade, por isso que agora essa leva de 1.000 servidores que irão entrar vai ajudar muito a dar um alívio, né, da operação. Mas tudo indica que os dados dos anos seguintes devem ser ainda mais graves, por conta dos efeitos da pandemia que não foram administrados pelo governo federal, tá, pessoal? Então, a gente vai ficar de olho, porque, segundo o TCU, os indicadores adotados pelo INSS não possibilitam monitorar adequadamente o cumprimento dos prazos estabelecidos na legislação. A automatização dos requerimentos dos benefícios foi automatizada desde 2017, excedendo a capacidade de processamento de pedidos. Além disso, o consórcio de sindicatos da Seguridade Social apontou que o Instituto perdeu 46% de sua força de trabalho, composta hoje por 15.000 técnicos e 4.000 analistas do Seguro Social. Atualmente, apenas 25% das agências estão em plena atividade. Então, a gente percebe aí um problema sério, né, na Previdência, e vamos ver qual vai ser o plano desse novo governo eleito. A gente vai acompanhar tudo e eu vou trazendo aqui para vocês também. Agora, eu quero trazer rapidinho um grande alerta para os beneficiários do INSS. Saiu no jornal, deu na mídia, deu na TV. Segundo informações oficiais, golpistas estão se passando por funcionários para conseguir dados de aposentados. Olha só, mais um golpe na praça. Presta atenção para você não cair nele, você souber identificar caso tentem fazer com você. O Instituto Nacional do Seguro Social vem alertando nessa semana para um novo golpe na praça. Segundo a autarquia, criminosos estão se passando por servidores do Instituto para conseguir dados de aposentados e pensionistas. Há relatos de fraudes deste tipo acontecendo em várias partes do país nas últimas semanas. E segundo o INSS, os criminosos estão entrando em contato com os segurados através de meios como telefone, e-mail ou até por aplicativos de mensagens como o WhatsApp. Além de se passar por atendentes da autarquia, eles também podem se identificar como funcionários de bancos. Em alguns casos, eles estão entrando pessoalmente nas casas das pessoas. E nos relatos, as vítimas afirmam que os falsos representantes do INSS pedem uma série de dados como números de cartão de crédito, RG, CPF e até mesmo senha de contas. Como alguns cidadãos acreditam que eles realmente são funcionários do Instituto, acabam entregando essas informações imediatamente. E a visita de criminosos, olha só, um dos casos de golpe aconteceu na cidade de Codó, no Maranhão. Seu Leonete é um idoso de 83 anos de idade que acabou sendo uma das vítimas da fraude. Nesse caso, os golpistas foram até a casa dele, se apresentando como membros do governo federal. Eles conseguiram entrar na casa e roubaram pertences da vítima. Abre aspas. Ele, um dos criminosos, estava se passando por uma pessoa do governo, dizendo que mudou de presidente e tinha uma mudança de cadastro que eles estavam fazendo com as pessoas idosas aposentadas. Meu pai foi e pegou a identidade. Quando meu pai pegou a identidade para entregar para ele, ele pediu para o meu pai ir na outra sala para tirar uma foto. Aí meu pai foi, disse a Elionete Ribeiro, filha da vítima, em entrevista ao portal Notícias G1. Quando meu pai vem com ele, já o outro ladrão vinha saindo de dentro do quarto com a sacola do meu pai, com todos os documentos, cartão, senha, todos os pertences dele e documentação estavam nessa sacola, completou ela. O idoso relatou que fez um boletim de ocorrência logo depois do ocorrido. De todo modo, já era tarde demais. Ele relatou que dias depois, os bandidos já tinham realizado saques, feito empréstimo com os dados furtados da sua casa, os seus documentos oficiais, inclusive a foto que ele tirou. Então, elucidação do caso, né? Mais de 10 dias depois do registro do boletim, o delegado Rômulo Vasconcelos disse em entrevista que ainda estava tentando resolver o caso. Agora a gente está tentando identificar a identidade física, saber quem são essas pessoas que estão fazendo esse tipo de saque de forma fraudulenta, destacou o delegado. Chegar um estranho em sua casa, em sua residência, pedir sua documentação, levar seus documentos para casa, isso não pode acontecer, disse o coordenador dos programas sociais do Codó, Diego Pitombeira. Ele destacou que está recebendo denúncias parecidas sobre o tema nas últimas semanas, então os casos estão aumentando.
e a dicas do Serasa para evitar golpes. Segundo o Serasa, uma dica importante para você evitar esse tipo de golpe é manter sempre seus dados atualizados no sistema do INSS. Esse procedimento pode ser feito normalmente na plataforma gov.br. Além disso, é possível realizar a atualização também através do telefone 135. E outra dica importante é não atender solicitações de dados por e-mail ou mesmo por mensagens e ligações por telefone. O INSS lembra que não solicita a entrega de senhas de conta em nenhuma hipótese, nem de maneira remota, nem presencialmente, muito menos pedir documento para vocês enviar para um servidor lá presencialmente. Então isso daí provavelmente não acontece. O INSS falou que caso você receba a mensagem do INSS é para verificar o remetente. O número oficial do INSS é o 28041 para SMS. E mesmo assim, ele não pede documentos, ele não manda você clicar em link, ele nunca pede senha, porque a senha é algo confidencial, você não passa nunca a senha para ninguém. Então, pessoal, cuidado, tá? Alerta importante, vamos compartilhar. Olha só, coitado desse idoso que tá passando por isso, né? Então, vamos ficar atentos aí para vocês não caírem nesse tipo de golpe, tá bom? E olha só, outro recadinho importante rápido aqui. Agências do INSS no Mato Grosso alteraram horários de atendimento nos dias de jogos do Brasil. Então as agências do INSS terão horário especial de funcionamento nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo. Dependendo do horário da partida, as agências poderão fechar mais cedo ou até mesmo não abrir para atendimento. E aí como que vai ser? No dia 28, elas vão estar fechadas após as 10 horas. Dia 2 de dezembro, fechada após as 13. As agências do interior, dia 28 do 11, também fechada às 10, após as 10. E dia 2 de dezembro, fechada após as 12 horas, após meio-dia, tá? A Central 135 também terá um funcionamento especial nos dias de jogos do Brasil. O atendimento humano será suspenso 30 minutos antes da partida, retomando 30 minutos após o término aí do jogo, tá? E durante esse intervalo, a Central 135 vai funcionar de forma robótica. Então, se você precisar do atendimento eletrônico sem precisar de um humano, você vai conseguir normalmente, tudo bem? Então, tá aí. Agora vamos de notícia boa? Depois de eu trazer já sobre o golpe, trazer essa informação também importante aí que saiu sobre a TCU, né, incluir sobre risco administrativo na Previdência, eu vou trazer uma notícia boa para vocês, que vocês vão gostar. Olha só o que aconteceu. O TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, declarou inconstitucional o jabuti que deu fim ao passe livre do idoso, pessoal. É isso mesmo, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou inconstitucional a manobra da Câmara Municipal de São Paulo que acabou com o passe livre para idosos de 60 a 64 anos de idade na capital. O acordão foi unânime, com todos os desembargadores acompanhando o relator do processo, Roberto Caruso, Costabile e Solimene, e atendeu a uma ação do PT e do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Segundo o relator, a Casa Legislativa colocou um jabuti para dar fim à gratuidade em um projeto que originalmente tratava de medidas para melhora de fiscalização. O termo jabuti, ele é utilizado quando uma nova proposta é incluída como item de outra, algumas vezes sem as duas terem relação direta, para que sua tramitação seja facilitada ou avance mais rápido. E aí, pessoal, o processo originariamente fora concebido para melhorar a fiscalização e, de repente, inseriram nela uma série de assuntos, afirmou o desembargador Solimene durante a sessão realizada ontem. No meu voto, por conta da nulidade que eu estou afirmando, com base em precedentes no processo legislativo, eu entendo que eu não posso dar sobrevida a um texto contaminado, disse ele. Apesar da declaração de inconstitucionalidade, o Tribunal de Justiça ainda não tornou válida a gratuidade para os idosos nos ônibus, mas determinou que a própria Câmara Municipal reveja os atos, porque senão ela vai pedir, tá? Então, provavelmente, dentro dessa semana, vai acontecer alguma mudança e os idosos provavelmente vão vencer essa luta e voltar em São Paulo a ter o passe livre, você que tem de 60 a 64 anos de idade. A modulação seria consertar o defeito procedimental da Câmara Municipal. É bom senso? É bom senso. Eu não tiro o bom senso disso, mas o bom senso tem limite, que é a legalidade. Então, no meu voto, eu proponho que seja firmada
a procedência da ação sem uma modulação, porque senão vai ser pior para eles, né? Então, em sua sustentação oral, o desembargador James Alberto Ciano chegou a sugerir que o tribunal concedesse um prazo de 60 dias para que a Câmara revisse seus atos e planejasse o impacto orçamentário do fim da gratuidade. Mas a sugestão foi negada pelos demais integrantes da corte. Segundo Ciano, a prefeitura informou que o impacto do passe livre para idosos seria de 330 milhões de reais aos cofres públicos. E procurados pela UOL, a prefeitura e a Câmara disseram que ainda não foram intimadas do processo. Então a gente vai aguardar. O IDEC disse que o argumento da prefeitura sobre o custo da gratuidade não foi demonstrado e, segundo a entidade, no período da suspensão do benefício, os idosos não estavam realizando viagens pagas. Então, pelo contrário, imaginamos que muitos tenham deixado de se locomover de ônibus justamente por causa do fim do passe livre, afirmou Rafael Calabria, coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC. Agora o IDEC defende que seria possível que os idosos pagaram tarifa desde o corte do passe livre e fossem reembolsados pela SP Trans com base no registro do bilhete eletrônico, uma vez que o que eles fizeram foi inconstitucional. Então é importante o governo do estado, além de voltar à gratuidade, reembolsar tudo que vocês pagaram de trem e ônibus durante essa safadeza que fizeram com os idosos, tá bom? Então olha que notícia maravilhosa, a gente vai acompanhar agora durante essa semana, essa prefeitura vai se pronunciar e acompanhar, né, esse processo aí na justiça, mas foi causa ganha para vocês, parabéns, eu tô muito feliz, tá? Pessoal, agora, para encerrar o nosso vídeo de hoje, vamos falar a respeito do 14º salário e a respeito do Renda Básica Universal e da Agenda 2030. Você sabe o que é a Agenda 2030 da ONU? Que inclusive o Lula foi agora na COP27, que fala da sustentabilidade, é um acordo que os países fizeram, se eu não me engano, assinaram em 2015, se eu não me engano, tá, gente? Desculpa aí a falha da memória. Mas a Agenda 2030 diz o seguinte, que a partir de 2027 eles começaram a executar o plano para chegar em 2030 e não existir mais pobreza no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. É os países assinaram, é da ONU isso, tá? E a erradicação da pobreza. E dentro dessa erradicação do plano, existem várias alternativas, né? Dentro delas, o Renda Básica. Tanto que o Renda Básica Universal, ele já faz parte da lei do Brasil. Ele é a Lei 108/35. Era para todo mundo, você tá recebendo um 14º aí como renda básica. Só que, pessoal, nem é 14º, é um segundo salário todo mês, né? Porque ela pode ser paga anualmente, que aí seria um 14º, porque você já tem o salário do mês, já tem 13º e teria um 14º todo ano. Mas o governo pode pagar mensalmente, né? Pegar essa parcela anual, dividir por 12 e pagar mensalmente para não tirar o dinheiro do caixa de uma vez só. E o que acontece? O Renda Básica tá tão forte, tá vindo tão forte sobre essa regulamentação, que inclusive o STF deu pro Bolsonaro até 31 de dezembro regulamentar, que inclusive a OAB, que é a Ordem dos Advogados Brasileiros de Santa Catarina, vai realizar agora o primeiro congresso de Renda Básica Universal e Justiça Social em Florianópolis, que vai ocorrer nos dias 28 e 29 de novembro, tá, pessoal? E como resultado da transformação tecnológica, muitas vagas de emprego serão eliminadas nos próximos anos. Então, até chegar a 2030, o governo já tem que começar a criar ações agora para cumprir essa agenda, né, da ONU, já que o Brasil assinou o acordo que fará parte disso. Então, de olho nesse cenário, a OAB de Santa Catarina vai realizar nos dias 28 e 29 de novembro, no auditório da Sessional da capital, o primeiro Congresso de Renda Básica Universal e Justiça Social. O evento será realizado de forma híbrida, tanto presencial no auditório da Sessional e online pelo YouTube. E as inscrições estão abertas, inclusive, para participar, as pessoas interessadas. Você pode realizar a inscrição no próprio site da OAB de Santa Catarina, tá? Então, olha só, a Ordem dos Advogados do Brasil já está entrando, né, para entender o Renda Básica, os impactos, os efeitos, para ajudar o governo nessa transformação. E tem projetos que já estão trabalhando nisso. Um exemplo dele é o projeto de lei 1084 de 2022, que trata do Vale Sacolão. O Vale Sacolão, ele é um projeto de lei que foi criado pelo deputado José Nelto e que já teve o parecer positivo do relator, que é o deputado Pinheirinho, que inclusive é o presidente da Comissão de Seguridade Social e Família.
O projeto ele tem várias etapas ainda para passar. Além dessa comissão, ele vai passar pela Finanças e Tributação, pela CCJ, para depois ir para o Senado, para depois ir para a sanção presidencial. Mas ele já está caminhando e ele já teve uma alteração. E dentro dessa alteração, o que o José Nelto não, né? O que o Pinheirinho colocou dentro do parecer? Ele colocou a Agenda 2030, falando assim que o projeto ele seria escalonado, é igual o Vale Gás. Hoje, você é aposentado e pensionista, BPC, pode ter o Vale Gás se vocês estão em situação de vulnerabilidade. Mas o governo fala que, mesmo você estando em situação de vulnerabilidade, ele não tem dinheiro para pagar todo mundo. Então, o que ele fez? Um escalonamento. Então, para 5 anos, é para todo mundo estar recebendo. E aqui o Renda Básica, né, que também tem um escalonamento para até 2030, o objetivo é todo mundo receber o Renda Básica. O que está acontecendo? Os projetos de lei que estão em tramitação lá no Congresso, eles estão passando também por um escalonamento para poder disponibilizar a população. Então, o próprio Vale Sacolão, ele colocou, né, que esse benefício seja dado para atender a totalidade das pessoas necessitadas, que ele comece a ser pago para as famílias que têm em sua composição gestantes, nutrizes, crianças na primeira infância e que seja pago dentro da totalidade infrações. Por exemplo, em 2023, 30% da população que tem direito receba. Em 2024, 40% da população. Em 2025, que atenda já metade da população, 50%. Em 2026, 60% da população. Em 2027, 70% da população. Em 2028, 80% da população. Em 2029, 90% da população. E em 2030, que é a Agenda 2030, 100% da população consiga ter direito. Então esse projeto, ele fez alteração, agora ele abriu o prazo de emenda para que os deputados possam avaliar se concordam ou não, e vamos acompanhar. E sobre o 14º, gente, o 14º ele pode vir, tanto agora que o Ricardo Silva faz parte da equipe de transição do Lula, e já está debatendo sobre isso, ele pode vir tanto por meio de uma medida provisória, como por uma PEC de transição, como também pelo próprio Renda Básica. Então a gente vai acompanhar, que vocês viram, a OAB já vai fazer essa semana esse evento, a equipe do Lula já falou que vai avançar o Renda Básica, porque o Suplicy cobrou, que foi quem criou a ideia aqui no Brasil. Então a gente vai acompanhar de perto, mas coisas boas estão por vir, eu tô feliz. E é isso, compartilha o vídeo, deixa o like, se inscreva. Beijo grande e até a próxima.